Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A Nobre Diana é uma narrativa comovente e ao mesmo tempo super educativa, ditada pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido por Irmão X, ao médium Chico Xavier. Ela faz parte do livro Fé e Vida, publicado pela editora da FEB. O fato ocorreu nos planos invisíveis que circundam a Terra em regiões situadas acima da habitação dos homens. É para essas regiões que vão, em geral, as entidades que desencarnam no mundo. Naturalmente, aquelas que já possuem em sua bagagem espiritual os méritos adquiridos em uma vida bem vivida à luz do Evangelho. Dito isto, vamos à narrativa. Quem está falando é Humberto de Campos. A Nobre Diana. Poucas vezes tive ao meu lado uma senhora tão bela. Tratava-se da Nobre Diana, que desde muito tempo, segundo me informaram, dedicara-se ao trabalho de iluminação das almas cegas e infelizes. Ela costumava permanecer longas semanas nas regiões dos abismos. Acendia a luz evangélica para os que ali gemiam entre as sombras e resistia heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa daquele lugar. Muitos criminosos insubmissos rendiam-se à sua palavra, convincente e fraternal. Jamais falava como quem repreende condenando, mas sim como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia, ela veio ao nosso grupo para cumprir uma elevada missão. Eu a ouvi discorrer sobre grandes teses humanas, admirando a sabedoria que lhe palpitava em cada definição. Contudo, o que mais impressionava naquela vibrante figura feminina era a luz resplandecente que a cercava. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era a aura radiosa que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Certo amigo me esclareceu que a generosa mensageira tinha direito àquela situação iluminativa, não só por dedicar-se ao trabalho em círculos de criaturas absolutamente inferiores, como também porque vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição de animalidade que ainda envolve a maioria dos seres que habitam a Terra. A alma sublime, Diana, reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão na sua mais ampla essência. Quando terminou a palestra edificante que a trouxera ao nosso núcleo, eu me aproximei, curioso e enlevado. Outros companheiros fizeram o mesmo. A extraordinária posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. Todavia, a emissária, muito simples, parecia
desconhecer a própria condição de superioridade. Sorria e comentava os problemas terrestres como se estivesse envolvida na roupagem carnal. Um soberano entendimento das coisas transparecia de todas as suas expressões. Emocionado pelo fato de essa tão nobre criatura se consagrar às almas ainda embrutecidas nas regiões inferiores do umbral, perguntei, enlevado com a sua simplicidade encantadora, o motivo de sua preferência por trabalhar nesses lugares tenebrosos. E ela me respondeu sem afetação: sim, meu amigo, no impulso de minha própria consciência, ofertei 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das regiões mais baixas da vida e não me envergonho de lhe apresentar a razão de meu gesto. E sorridente perante o interesse geral, ela continuou a dizer: não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para se livrar das vestes animalizadas do sentimento. Pois bem, confesso que fui uma das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade representavam os meus verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes para reeducar-me. Somente para atacar o ciúme grosseiro que me dominava a alma, recebi a oportunidade de 9 existências consecutivas sem obter resultado prático nenhum. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico vezes sem conta, falindo, porém, em todas as minhas promessas. Sempre buscava a recapitulação, mas caía no círculo vicioso. Envenenava meu esposo pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os meus filhos em virtude de minha profunda vaidade. Amigos desvelados seguiam-me carinhosamente de esferas espirituais mais altas, estendendo-me os braços fraternos. Entretanto, eu sempre fracassava de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento na carne para cometer novos erros e espezinhar as sagradas leis da vida. O tempo, contudo, ia passando implacável e os meus benfeitores foram se elevando naturalmente a regiões mais altas e assim iam se distanciando de mim ao longo do tempo. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao dever cristão, mas fui ficando cada vez mais sozinha, envolta na insensatez de meus problemas complicados. Por fim, em uma de minhas encarnações, meu companheiro de experiências inumeráveis foi chamado às esferas superiores devido aos méritos adquiridos por ele. E dos espíritos amados que foram meus pais e filhos em várias existências evolutivas, não restou nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi absolutamente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amarguroso desânimo. Abandonei-me a uma situação menos digna, demorando-me nas esferas inferiores como trapo inútil, vencida pelo trio sinistro do ciúme,
do egoísmo e da vaidade. Muitos anos permaneci mergulhada no desencanto da solidão absoluta. Houve um dia, contudo, inesquecível para mim, em que fui visitada por uma entidade de luz, nobre missionária do bem, que me contou caridosamente o seu caso. Ela também estivera um dia em minha mesma situação e vencera aquele estado degradante com o auxílio que passara a prestar às entidades infelizes. Depois de muitas aventuras extravagantes, nas quais sempre saíra derrotada, voltou à Terra na qualidade de mãe de filhos com os mais graves e variados problemas físicos e mentais. E tão intensos lhe foram os serviços amargos prestados a eles que conseguiu dominar o ciúme, o egoísmo e a vaidade em 70 anos de sacrifício incessante. Ela me incentivou a visitar as esferas sombrias do umbral e rogar a colaboração dos diretores que têm sob seus cuidados aquelas entidades devedoras. Eu deveria propor-me a assumir uma dolorosa maternidade, recebendo-os como meus filhos na terra. Aceitei a sugestão com imensa alegria, pois sentia que 70 anos de luta eram muito pouco para eu conseguir uma realização que por mais de 2 milênios vinha tentando e não conseguia efetuar, nem mesmo de forma parcial. A generosa amiga, então, conduziu-me aos círculos de trevas e, com horror para mim, surpreendi a existência de infortunados irmãos nossos em estado de loucura, cegueira e deformação, os quais se agitavam num turbilhão de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste que se me deparou ante os olhos, mas a bondosa amiga reanimou-me, e eu então roguei as bênçãos de Deus para aquela difícil missão. Quando minha fervorosa rogativa se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes daquela região tenebrosa para acolher a minha súplica. Ele aceitou o meu compromisso e indicou-me 4 criaturas que poderiam tornar-se filhos de minha alma dentro de pouco tempo nos círculos carnais. Entre o pavor e a ansiedade, regressei ao campo do renascimento terrestre. Desde cedo, porém, reconheci que as minhas condições na luta eram precárias e dolorosas. Desde a infância, observei que meu corpo estava de certa forma deformado, assumindo a mesma feição dos meus sentimentos íntimos. A princípio, meu coração foi dominado por vigorosa rebeldia, mas fui lavando as manchas da revolta com as lágrimas benfazejas do sofrimento. Tornei-me órfã ainda nos primeiros anos da mocidade, e para encontrar apoio contra uma vida futura que me parecia muito infeliz, fui obrigada a esposar um homem mais deformado do que eu, o qual me deu 4 filhos profundamente problemáticos.
Ao nascer, porém, o último filho, meu infortunado esposo, companheiro de quedas em épocas passadas, veio a desencarnar, deixando-me na viuvez e mergulhada numa pobreza sem remédio. Desejei trabalhar no ganha-pão diário, no entanto, a desventura e o desamparo dos filhos não me permitiam. Um era cego, o outro leproso, e os dois últimos deficientes físicos e mentais. Muita vez a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos, embora todas as pessoas se afastassem de mim com repugnância. O egoísmo buscou cegar-me os olhos, sugerindo que enjeitasse as crianças infortunadas. Entretanto, a maternidade dolorosa auxiliava-me a vencer essas desditas no combate silencioso do coração. O ciúme sugeria a revolta e o crime, principalmente quando outras mães felizes surgiam diante dos meus olhos. Todavia, o beijo dos meus filhinhos desventurados induzia-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento fraterno. Nunca tive pouso certo, como nunca tive parentes que me auxiliassem em minhas vicissitudes. Mendiguei por todos os caminhos, acompanhada pelas 4 crianças infelizes que se transformaram em adultos cheios de necessidades crescentes. Os 2 filhinhos deficientes partiram mais cedo. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações. Conheci de perto os infortúnios e a aflição, tendo a meu lado os filhos doentes, agonizantes ou insepultos. Ao completar os 70 anos, libertei-me finalmente daquele trio maldito, o ciúme, o egoísmo e a vaidade, que me levou àquela difícil encarnação. A morte, graças a Deus, veio encontrar-me totalmente renovada. E vencedora por fim, com a bênção que recebi dos céus, pude proferir o meu cântico de regeneração e vitória. A nobre Diana calou-se sob a viva emoção que nos dominava os corações. A sua sublime história valia por uma nova interpretação da luta terrestre. Ante o nosso silêncio comovido, a mensageira do bem concluiu sua história dizendo com vibrante expressão: como vocês podem observar, sou uma devedora eterna para com os meus irmãos desventurados do umbral. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que, devido à minha rebeldia e viciação, mais de 20 séculos de escola, sem espírito de renúncia, não puderam me ensinar. E tão grande é a alegria que sinto dentro de mim, e tão bela a noção de vitória individual que me ilumina o coração, que se eu rastejasse nas trevas por mais alguns milênios, a fim de servir a essas criaturas deficientes, não conseguiria lhes pagar, em hipótese alguma, o que lhes fiquei a dever para toda a eternidade. A nobre Diana. Quem não se importa com a dor que abate alguém sem piedade,
não será jamais senhor da própria felicidade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.